Que alegria estarmos aqui, mais um culto, mais um domingo para prestarmos culto a Deus. Você que está aqui com a gente na Igreja do Amor Orlando presencialmente, você é muito bem-vindo. E você que está no online, você também é bem-vindo. De qualquer lugar do mundo que você esteja, coloca aí nos comentários de onde você está falando. A gente quer te conhecer, a gente quer saber, né, aonde você está nos assistindo. Fica aí, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra muito forte para falar ao seu coração, amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por estarmos aqui, Senhor. Nós te damos todo o crédito a isso. Nós viemos aqui porque foi o Senhor que nos atraiu. E nós queremos te dizer, nós te amamos, Senhor. Nós te desejamos, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, que essa seja uma manhã de encorajamento, que essa seja uma manhã de fé, de novo ânimo, de novas forças, de novo vigor. Que essa seja uma manhã, Senhor, em que o Senhor vai nos levantar para continuarmos a nossa caminhada e para chegarmos ao nosso destino profético em Deus. Que cada vida que está nos assistindo, que cada pessoa que está aqui presencialmente seja tocada pelo teu Espírito Santo. Que todos nós possamos sentir a tua presença, o teu toque, a tua voz falando de maneira singular, única, pessoal, com cada um de nós. Nós te oramos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. O que fazer quando estiver no meio do caminho? Esse é o tema da mensagem de hoje. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Josué capítulo 4, a partir do verso 1. Josué capítulo 4, a partir do verso 1. Se você não tem sua Bíblia, não tem importância. Você pode ouvir, você pode acompanhar aqui com a gente. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Diz assim: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mandem que apanhem 12 pedras do meio, fala comigo, meio, do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o lugar onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, que está no meio do Jordão. Ponham cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão como um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhe havia ordenado, e as pedras estão lá até hoje. É verdade que na vida é preciso ter muita fé para começar algo. É preciso ter muita fé para dar um primeiro passo. É preciso ter muita fé para concluir uma jornada. Mas é preciso ter uma fé ainda maior quando você está no meio do caminho, no meio da jornada. Hoje eu quero falar com você que talvez está no meio do caminho, no meio de uma jornada, no meio de um sonho, no meio de um propósito, no meio de um milagre, no meio de um negócio. Você está no meio do caminho. Aqui o povo de Israel estava exatamente assim. Eles não estavam nem na alegria da saída do Egito, naquela euforia, Deus nos tirou daqui, nem estavam na alegria da entrada da terra prometida. Eles estavam no meio do caminho. Eles estavam chegando naquele lugar em que nada mais se pode fazer, apenas confiar nas promessas de Deus a nosso respeito. Sabe aquele lugar que tudo que a gente tinha para fazer a gente já fez, e agora a gente precisa continuar acreditando que aquele que fez a promessa é fiel para chegar até o fim? É fiel para cumprir? Esse é o meio do caminho. E talvez você hoje esteja no meio do caminho, ou se você não está, em algum momento da sua vida, você vai chegar nesse lugar. E você precisa entender que sua vida, sua família, seus recursos, seu chamado, seu propósito, seu ministério foi um presente que Deus te deu. Mas mesmo sendo um presente dado por Deus, é nossa função administrar. É nossa função administrar os milagres que Deus nos deu. Eu amo que existem coisas sob nossa jurisdição. Eu amo que Deus coloca nas nossas mãos a responsabilidade de cuidar daquilo que Ele mesmo nos deu.
Sua família está sob sua jurisdição. Seus recursos estão sob sua jurisdição. Seus sonhos também. É sua função administrar cada um deles. E hoje nós estamos aqui essa manhã porque Deus quer nos ensinar como administrar o meio do caminho. E nós precisamos entender que quando a gente chegar lá, a gente precisa continuar. A gente não pode desistir. Sabe, o povo de Israel estava ali no meio do caminho, mas a forma como eles administraram o meio do caminho ia dizer sobre o futuro deles, e não somente sobre o futuro deles, ia falar sobre o futuro de toda uma geração. Então não se iluda, quando você administra bem ou mal o meio do seu caminho, sua vida é afetada, mas a próxima geração também. Seus filhos e os filhos dos seus filhos, e a sua geração e a próxima geração podem ser afetadas a depender de como você administra o meio do caminho. Nós não podemos desistir no meio da jornada. Essa é a mensagem de Deus para mim e para você hoje. Não desista quando você estiver no meio do caminho. E nesse texto nós vamos aprender 3 lições e fazer 3 perguntas sobre o que nós aprendemos quando estamos no meio da jornada. A primeira lição está em Josué, capítulo 3, o verso 15. Diz assim: quando chegaram no Jordão e puseram os pés dentro da água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então, o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam pisando em terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados aonde, gente? No meio do rio Jordão. E ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Eu não sei se você já viu, com certeza você viu no shopping, numa loja, num centro comercial. É muito comum que no banheiro, no lavabo, a torneira seja automática. Aquela torneira que a gente só precisa colocar a mão e a água desce. Gente, aquela torneira é maravilhosa, a gente não faz esforço nenhum. A gente coloca a mão e a água desce. A verdade é que nós estamos vivendo, às vezes, a síndrome da torneira automática, como eu costumo chamar. A gente está tão acostumado de colocar a mão e a água descer, que a gente acha que na nossa vida sempre vai ser assim. A gente coloca a mão e Deus faz a água descer. E o povo de Israel estava vivendo assim. Eles estavam vivendo a síndrome da torneira automática. Eles estavam acostumados com o maná que todos os dias via para ele de maneira gratuita, na facilidade de cair aos seus pés. Eles estavam acostumados com uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. E às vezes nós também estamos assim. A gente está no meio do caminho, mas a gente está querendo colocar a mão e descer a água de maneira automática. Mas tem momentos na nossa vida que Deus está dizendo: é preciso uma ação sua. Aqui o texto não diz que o Senhor, o próprio Deus, abriu as águas do Rio Jordão. Ele diz que as águas foram abertas quando eles puseram os pés. Eles precisaram fazer alguma coisa. E tem momentos na nossa vida que Deus vai requerer de mim e de você colocar os pés sobre as águas. Deus vai requerer de mim e de você uma ação. Deus vai requerer de mim uma atitude. É por isso que o primeiro conselho dessa ministração é: quando você estiver no meio do caminho, administre as suas atitudes. A pergunta é: o que você vai fazer? O que você vai fazer quando você estiver no meio da jornada? Quando você estiver no meio do caminho? A verdade é que o rio, no meio estavam todos os sacerdotes, o rio parou de fluir. Mas é preciso ter uma fé muito grande para ficar no meio de um rio quando não se sabe qual vai ser o momento que as águas vão voltar a fluir. Eles estavam ali no meio enquanto passavam, era uma ordenança de Deus, mas não se sabia, a qualquer momento aquelas águas poderiam se baixar. E era preciso uma fé muito grande para continuar. É verdade, gente, o meio do caminho não é o lugar mais confortável. Não, o meio do caminho não é o cenário mais bonito, não é a melhor perspectiva. O meio do caminho pode ser o lugar onde o desânimo vai tentar te pegar. No meio do caminho, talvez você vai estar cansado, fadigado. No meio do caminho, quem sabe? Aquelas pessoas que você acreditou tanto, investiu tanto, vão se cansar, vão desistir, vão jogar a toalha e você vai ficar só no meio do caminho. Talvez o meio do caminho vai ser o lugar onde aquela pessoa que você amava tanto te traiu. No meio do caminho você vai se sentir frustrado, cansado, fadigado. No meio do caminho você não consegue enxergar a terra prometida à sua frente. E você vai precisar de uma fé maior para perseverar, para continuar fazendo o que é preciso ser feito no meio do caminho. Sabe por quê?
Porque o meio do caminho não pode nos parar. Não pode nos paralisar. Nós somos o tipo de pessoas que continuam fazendo, que continuam agindo, que tem boas atitudes no meio do caminho. Eu amo a história de Davi, porque enquanto Saul deixou o gigante zombar do povo durante 40 dias e não fez nada, Davi, na hora que chegou, tomou uma atitude. E é esse tipo de atitude que Deus está esperando de mim e de você. Você precisa ser o tipo de gente que faz. Você precisa administrar bem as suas atitudes. A gente não pode parar no meio do caminho. Eu me lembro que quando Sara era bem pequenininha, ela devia ter uns 5 anos de idade, ela queria aprender a andar de bicicleta sem rodinhas. E eu me lembro que eu ia à igreja lá em Paulista, a Igreja do Amor, em Pernambuco. E a igreja lá é muito grande, ela tem uma pista grande assim de carros. E eu me lembro que eu ia durante o dia fazer atendimentos, eu e Arthur, aconselhamento. E às vezes eu levava ela e levava a bicicleta, porque era mais fácil dela aprender. E ela ficava tentando andar de bicicleta. E uma vez tinha um menino lá, um adolescente, um rapazinho de 16 anos. E aí ela pediu àquele menino que ajudasse. E ela era bem pequenininha, ela tinha 5 anos. E quando você está aprendendo a andar de bicicleta, né, gente, sem a rodinha, tem que ter alguém segurando o banquinho, tem que ter alguém te dando aquela força para você não desequilibrar. E aquele menino ficou ali por tempos e tempos e tempos. Quando ele já não aguentava mais, ele disse: Sarinha, vamos descansar, Sarinha. Ô, Sarinha, aí ele veio com um argumento teológico, achando que ia ser fácil de convencer minha filha. Ele disse assim: Sarinha, até Jesus descansou. Ela olhou para ele e fez: Jesus só descansou quando ele terminou o seu trabalho. Uau! Assim que tem que ser a nossa vida. Jesus só descansou quando terminou o trabalho. Eu só descanso quando eu terminar o trabalho. Eu não paro, eu não desisto. Eu continuo pedalando, eu vou até o fim. Não importa se eu estou no meio da jornada. Eu vou continuar fazendo e administrando as minhas atitudes. Mas tem gente que quando está no meio do caminho não quer fazer. Cansou de fazer. Cansou de trabalhar. Né? Tem gente que diz assim: eu não me inscrevi para essa parte. Eu só queria a parte dos milagres. Bom, já é um grande milagre que Deus nos escolheu. Já é um grande milagre que Ele me escolheu a você. Pessoas imperfeitas, pessoas falhas, pessoas que têm uma história de dores, de aflições, pessoas que foram feridas, pessoas que foram machucadas. Já é um grande milagre que Ele nos escolheu. Já é um grande milagre que você está aqui, que eu estou aqui, que eu estou viva. Que mesmo em meio às jornadas eu não parei, você não parou. Já é um grande milagre. No meio do caminho, o que você vai fazer? Você precisa entender, vai ter que passar pelo meio. Ninguém está imune ao meio. Ninguém está imune ao processo. Sabe qual é o nosso maior problema? É que às vezes quando a gente está no meio do caminho, a gente quer entender o que está acontecendo. E às vezes a gente perde um milagre tentando entender um método. Nós não podemos perder o nosso milagre tentando entender o método, tentando entender como Deus vai fazer. A gente precisa simplesmente confiar que Deus vai fazer, não importa como Ele vai fazer. Não importa, importa que eu preciso confiar. Administrar o meio do caminho talvez seja a parte mais difícil da sua vida. Porque uma coisa, gente, é o gás do começo. Uma coisa é quando você ouve as promessas de Deus. É quando você começa, você está ali imbuído naquela alegria. Eu vou conquistar, Deus está comigo. Outra coisa é quando você está chegando perto, já entrando na terra prometida. Parece que vem uma energia, vem um gás. Mas quando você está no meio do caminho, que você precisa continuar acreditando na promessa de Deus, aí é mais difícil. Exige um nível de fé maior pra gente. E tem gente que acha que o meio do caminho é terrível. Ai, meu Deus, eu não queria estar no meio. O meio do caminho é péssimo. Deixa eu te dizer, o meio do caminho só é ruim quando você faz um estado, aquilo que era pra ser só um estágio na sua vida. O meio do caminho só é ruim quando você fica mais tempo do que o necessário. O meio do caminho só é ruim quando você arma um acampamento quando era só um lugar de passagem. Mas se você entender que o meio do caminho é um lugar de passagem, necessário, vai ser importante, fundamental no seu processo de crescimento e de amadurecimento, você entende que ele não é ruim. Você entende que ele faz parte da sua jornada. O meio do caminho é fundamental na minha vida e na sua. O meio do caminho é aquele momento em que Deus aperta um pause na nossa história. Já viu? Você está assistindo um filme, dá um pause? Pronto, o meio do caminho é esse pause de Deus. Quando Ele dá um pause e começa a trabalhar algo na gente, Ele vai tratando no nosso coração, Ele vai nos moldando, Ele vai nos capacitando, Ele vai cortando as arestas. O meio do caminho é muito necessário. Eu me lembro que uma vez eu ouvi uma
Uma moça no fim do culto que me procurou, às vezes acontece de uma pessoa vir e falar e contar um testemunho. E aquela moça começou a compartilhar e dizer que uma ministração específica que eu tinha pregado tinha mudado a vida dela. E ela contou: pastora, essa ministração foi um divisor de águas na minha vida. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. E à medida que ela contava, eu pensava: que loucura, meu Deus. Aquela ministração foi péssima para mim, eu pensava. Foi no meu pior dia, no meu pior momento. Eu nem sabia direito o que eu estava falando. Eu estava com meu coração tão aflito. Eu pensei: ela está tendo uma experiência completamente diferente da que eu tive quando estava aqui ministrando. E foi aí que Deus falou comigo que Deus nos usa até na nossa vulnerabilidade, até no nosso meio do caminho. Sabe por quê? Porque Deus pode usar o seu meio do caminho para destravar o começo de alguém. Deus pode usar o meio do seu processo, o meio da sua jornada para dar início à história de alguém. Deus não perde tempo, Deus não perde oportunidades. Você imagina se Deus escolhesse nos usar só quando a gente está no começo, no gás, na energia, ou só quando a gente está no fim? Seria muito tempo desperdiçado. Deus nos usa em cada estação da nossa vida, até nas mais difíceis, até quando a gente diz: eu me sinto incapaz. Deus nos usa na nossa incapacidade. Eu estou cansado, Deus nos usa no nosso cansaço. Eu me sinto frágil, Deus nos usa na nossa fragilidade. Talvez você esteja pensando: não tem nada para eu frutificar no meio do meu caminho. Tem. No meio do seu caminho você pode fazer alguma coisa. No meio do seu caminho, qual vai ser a sua escolha? Administre suas atitudes. Olha, nós estamos aqui há mais ou menos 1 ano e meio, não é verdade? E eu confesso que esse 1 ano e meio foi difícil. Foi difícil pra gente. A gente enfrentou tantas lutas em tantos âmbitos na nossa vida. E foi um ano frágil. E eu me lembro quantas vezes que eu vim para a igreja, mas a minha alma estava cansada. Eu me levantei e eu busquei forças no Senhor e vim. Nunca faltei um culto. Um domingo em 1 ano e meio. Eu estava sempre bem no começo ou no fim. Não, às vezes eu estava no meio do meu caminho e às vezes as pessoas não estavam percebendo. Mas no meio do caminho eu escolhi administrar as minhas atitudes. No meio do meu caminho eu peguei o microfone e preguei em todos os cultos de mulheres. Às vezes minha alma estava aflita, estava sangrando, mas eu estava aqui com fé no meio do meu caminho. Deus está falando comigo e com você. Não importa em qual lugar você está da jornada, Deus quer te usar nesse lugar. Não desista, não pare, continue caminhando. Sabe por quê? Deus não desperdiça nada na nossa vida. Eu gosto de dizer: se Deus é capaz de transformar maldição em bênção, o que Ele não é capaz de fazer através de mim e de você? Na nossa vulnerabilidade, na nossa fraqueza, Ele usa o meio do nosso caminho para nos ensinar, para nos moldar, para nos encher mais do seu espírito, para nos capacitar, para nos dar um novo fôlego, um novo ânimo. Deus é intencional em tudo que faz. Às vezes nós vamos precisar enfrentar algumas coisas no meio do caminho que a gente não compreende, mas Deus sabe lá na frente porque a gente tem que enfrentar. Olhe para a vida de José. Tem case de sucesso maior no quesito ser treinado para viver um propósito no meio do caminho do que ele? Não! Ele sonhou que seria grande, sonhou que seria líder, sonhou que Deus ia fazer algo grande através da vida dele. Os feixes dos seus irmãos se curvavam. E mais, ele não somente sonhou, ele recebeu a validação do próprio pai. Ele recebeu uma capa: você é especial, você é separado. E aí, quando tudo parece que vai dar certo na vida dele, ele sonha, ele recebe uma carta. Aonde ele vai parar? No poço. Sabe por quê? Antes de nos dar um propósito, Deus vai nos dar uma lição. Deus nunca vai nos dar um propósito sem antes nos dar uma lição. Qual seria o propósito de José? Cuidar para que um povo não morresse de fome. Ele teria a função de preservar todo um povo da fome. Como é que se aprende a economizar comida? Passando fome. No poço tinha picanha, gente? Tinha, vocês não estão me respondendo. Tinha uma picanha? Tinha churrasco no poço? Tinha camarão no poço, gente? No poço tinha fome. Vai passar fome, José, porque um dia você vai precisar administrar fome. Um dia José ia precisar perdoar os seus irmãos.
Perdoar quem deveria amar, cuidar, estar perto e não cuidou e não esteve perto. Como é que ele precisava aprender? Passando solidão. Vai para a prisão. Vai para a prisão, José, para aprender o que é solidão. Para um dia, quando você precisar perdoar, você está pronto para perdoar. Nada na nossa vida é por acaso. Deus é intencional em tudo que Ele faz. Nós vamos precisar entender que tem coisas que a gente não entende, mas Deus já está trabalhando lá na frente. José ia precisar liderar pessoas. Ia precisar ser o chefe de toda uma nação, o governante. Como é que se aprende a liderar gente? Liderando os piores. Liderando gente complicada. Porque liderar gente fácil não ensina. É muito bom quando você fala assim, me ajuda aqui, te ajudo. Ruim é quando você diz assim, me ajuda aqui. Vixe, só quer mandar. É ou não é? É assim. Quem foi que José foi liderar? Prisioneiros. Condenados. Ele estava na prisão e ficou como chefe dos próprios prisioneiros. Ei, nós precisamos aprender que às vezes nós passamos por algumas atitudes no meio do caminho, algumas adversidades, porque Deus quer ver as nossas atitudes. Sabe, a razão pela qual às vezes a gente vê os milagres na Bíblia e a gente celebra é porque a gente sabe o fim. A gente sabe como termina. Agora, duro é quando a gente está no meio do caminho, a gente não sabe como vai terminar e a gente continua celebrando. Quer ver quando você está no meio do seu caminho, no meio de uma enfermidade, no meio de uma dor, no meio de um luto, no meio de uma angústia na alma. Você não sabe como vai terminar e você diz, Deus, eu confio. Eu confio que o Senhor é bom nesse momento. Eu confio que o Senhor é fiel nesse momento, mesmo que eu não esteja vendo bondade, mesmo que eu não esteja vendo fidelidade, mesmo quando tudo ao meu redor parece que está dando errado, mesmo quando tudo ao meu redor diz que não, eu continuo confiando que o Senhor é bom. Essa precisa ser a nossa atitude no meio do caminho. Esse precisa ser a nossa resposta, precisa ser o nosso sacrifício ao Senhor. Romanos 8:31 diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa eu te dizer algo, a importância não está na pergunta. A importância está na resposta. O texto diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? É uma pergunta para mim e para você. O que você vai responder diante de tudo que você está vivendo? Qual vai ser a sua resposta? O que você está fazendo quando você está no meio do caminho? Sabe, tem momentos na nossa vida que Deus aparentemente pausou a nossa vida em direção ao nosso destino profético em Deus. Parece que tudo está paralisado. E a gente precisa entender que o favor, a bênção de Deus, a capa, a roupa nova é pro hoje. Mas a lição, gente, é pro amanhã. A capa alguém pode tirar de você, pode ou não pode? Pode, os irmãos tiraram de José, tiraram ou não tiraram? Os sonhos podem zombar de você? Podem zombar de você. Mas a lição ninguém rouba de você. O que você aprendeu no poço ninguém tira. O que você aprendeu na prisão ninguém tira. Deus está te forjando para chegar no fim da maneira certa. O que você vai fazer no meio do caminho? Eu me pergunto se não é assim na nossa vida. Se a razão para a alegria parar de fluir, a razão da fé parar de crescer, a razão de perdermos a perspectiva de quem Deus é, não é o meio do caminho. Vamos falar a verdade. Lugar duro, lugar difícil é o meio do caminho. A gente não sabe o que nos espera lá na frente. A gente não sabe como vai terminar. E nós precisamos entender, da revelação de Deus até a liberação de Deus, coisas estão acontecendo nos bastidores que a gente não está enxergando. Deus continua trabalhando. Você pode não estar enxergando, mas entre a revelação do que Ele te deu e a liberação do que Ele vai te confiar, Ele não parou, Ele continua trabalhando. Ou seja, você também não pode parar. Você não pode se deixar paralisar. Você precisa continuar confiando. Você precisa continuar caminhando. Tem gente que faz só do domingo. Só do domingo, o momento da força. Não. O culto do domingo não é um lugar onde você vai se energizar. É um lugar onde você vai ganhar força e encorajamento. Não. Aqui não é uma tomada para você botar aqui, ó, acender. Não, é todo dia. É na sua casa. É quando você acorda, é quando você ora, é quando você fala com Deus. Não sei o que falar, não fala, chora. Deus entende suas lágrimas. Eu amo que até quando a gente não sabe o que dizer, Deus entende os nossos pensamentos. Quantas vezes eu me ajoelhei e eu dizia, Deus,
Vou ficar só aqui. Porque tudo que eu tinha para falar eu já falei mesmo. O Senhor já sabe. Quantas vezes a gente não consegue nem dizer. As palavras não saem da nossa boca, mas a gente diz: eu escolho permanecer, eu não vou desistir, eu vou continuar caminhando. Eu tô assim, agora, lá na frente há um destino de vitória preparado para mim. Eu não deixo o Senhor, eu não deixo de ir à igreja, eu não deixo de comungar, eu não deixo de frutificar, eu não vou paralisar. Eu posso até descansar um pouco, mas parar jamais. O que você vai fazer? É a pergunta que eu faço. Segundo, quando você estiver no meio do caminho, administre os seus pensamentos. Não são apenas atitudes. O que você vai lembrar? Então Josué disse: pegue 12 pedras e as empilhem. E no futuro, quando os filhos de vocês perguntarem o que são essas pedras, conte a eles o que o Senhor fez. Diga a eles que nós nem sabíamos se iríamos conseguir, mas Deus fez algo por nós que só Ele poderia fazer. E nós chegamos lá. Nós passamos o rio. O que você vai lembrar? O texto aqui diz que Josué faz o quê? Ele faz um memorial. Ele manda cada pessoa de cada tribo pegar uma pedra para que aquele monumento fosse um memorial. Que ninguém se esquecesse do que Deus fez ali no meio do Jordão. E como eu costumo dizer, eu imagino as histórias bíblicas. E elas são, como eu costumo dizer, cinematográficas e apoteóticas. Olha que lindo, gente. Aquelas pedras ali, aquele monumento do que o Senhor tinha feito. E eu fico imaginando que logo depois, em pequenas batalhas, vinham as famílias, o pai, a mãe. Olha aqui, meu filho, essas 12 pedras foi o Senhor que com um braço forte, mão poderosa, nos livrou. A gente passou a pés enxutos nesse Jordão. Foi algo lindo. E depois de alguns anos, outra família, outro pai, outra mãe chegou para o filho e disse: meu filho, essas 12 pedras aqui, foi um símbolo de que Deus nos livrou. E a gente passou a pés enxutos. Mas veja, foi a gente que passou, não é? Deus não colocou a gente no braço. Foi preciso muito esforço, caminhar duro. Assim, a gente não sabia que horas as águas iam baixar. Então, poxa, a gente foi muito forte. A história começou a mudar. E talvez mais na frente o próximo fosse contar a história: essas 12 pedras aqui, meu filho, que coisa estranha, foi tudo tão estranho. A gente estava passando pelo meio do Jordão, aí Josué faz a gente parar e jogar essas 12 pedras aqui. Nem eu entendo. Foi isso que aconteceu. O tempo foi passando e a história foi se perdendo. Entre o capítulo 4 de Josué e o 2 de Juízes, a história sumiu. A geração de Josué colocou as 12 pedras e a próxima geração já não sabia nem da história. Havia esquecido. Por quê? Porque esqueceram de lembrar. As pessoas contaram a história da maneira errada. O que você vai lembrar quando estiver no meio do caminho? Você precisa lembrar do começo da história, da visão que Deus te deu, da promessa que Ele fez a você. Eu amo a história de Davi, porque mesmo apesar de todas as suas falhas, ele sempre soube creditar cada vitória ao Senhor. Ele matou um urso, um leão, um gigante, e ele sempre disse: foi o Senhor dos exércitos, foi a boa mão de graça do Senhor. A minha pergunta para mim e para você hoje é: você pode fazer o mesmo? Você pode bater a mão no seu peito e dizer: foi o Senhor quem fez? Olha para minha história. Teve um momento que eu estava no meio do caminho, mas o Senhor... É assim que nós precisamos agir. Quem é que você vai se lembrar quando você estiver no meio do caminho? Você pode olhar para mim, você pode ouvir meu testemunho, você pode ouvir minha história, você pode escutar a minha voz, você pode olhar para mim, você pode ver o que Deus fez na minha família, o que Deus fez no meu ministério. Você pode ser tocado, você pode ser abençoado, você pode me ver, mas é Deus que você sente, porque é Deus que faz. É Deus quem faz. E é assim na minha vida e na sua. Nós somos um sinal do milagre de Deus, mas é Deus que precisa receber a glória. O que você vai lembrar? Você não pode se esquecer. Esses dias eu estava conversando com o Arthur. Nós estamos num grande desafio. Todo começo de igreja é desafio. Ser pastor não é tão simples assim. Não é preparar um sermão num domingo e vir aqui pregar. Queria só que fosse só isso. Mas são tantas expressões. Imagina, milhares de pessoas, várias igrejas, 10. Se qualquer coisa dá errado, é a gente que responde.
E a gente estava orando, Deus faz um milagre, Deus, a gente está com 2 aluguéis, Deus, a igreja no começo, Deus é pequeno. E a gente fica assim, naquela pressão. E em momentos de pressão, quando o negócio está bem assim no limite, a gente vai dizer o que você vai se lembrar. É aí que a gente precisa pensar. A gente tem que se lembrar do começo, da fidelidade, da bondade de Deus, que nunca nos desamparou, que nunca nos deixou. Eu disse, vamos lembrar quando só tinham 7 pessoas. Vamos lembrar quando todos os sábados a gente passava o sábado o dia inteirinho evangelizando, subindo prédio por prédio, porque não tinha elevador, eram 4 andares, porta por porta, convidando as pessoas para ir para o culto. A gente passava o sábado todinho, batia não sei quantos prédios, chegava no domingo, não ia um. Não tinha ninguém, a gente pensava, rapaz, não teve uma pessoa que teve pena da gente, que subiu essas escadas e não fez uma visita para a igreja. A gente precisa se lembrar, foi o que eu disse a Arthur, de quantas vezes a gente orou pedindo a Deus que pessoas viessem. De quantas vezes a gente disse assim, Deus, manda uma bateria, manda um violão. Deus nunca nos deixou, nunca nos desamparou. Se você estiver no meio do caminho, eu te encorajo a se lembrar de quem Deus é na sua vida, do que Ele já fez por você. Você é um milagre, Tenha cuidado, não se esqueça, sua amnésia pode te destruir. Sabe por quê? Porque quando a gente se esquece, a gente não valoriza. Quando a gente se esquece, a gente não valoriza. E quando a gente não valoriza, a gente não agradece. E quando a gente não agradece, a gente não acredita a honra quem deveria receber. Não se esqueça. Quando você estiver no meio do caminho, se lembre da coisa certa. Não se deixe ser tocado pela familiaridade. Se tem algo perigoso na vida do cristão, é a familiaridade com as bênçãos. É a familiaridade com o favor divino. Outro dia eu fui pregar no Rio de Janeiro. E vamos falar a verdade, o Brasil é lindo, mas o Rio de Janeiro, gente, o Rio de Janeiro é bonito demais. E eu estava no táxi. Aí, tem carioca aqui. E aí eu estava no táxi. E aí, toda hora que eu via uma paisagem linda, o morro fazia, meu Deus, que lindo. Meu Deus, que coisa mais linda. E eu falava porque eu falo, né, gente? Eu gosto de falar. E aí o taxista ficou impressionado como eu estava achando bonito. E ele disse assim, meu Deus, às vezes a gente pode viver no meio disso tudo e nem perceber. E é verdade. Às vezes a gente pode viver no meio de um milagre e não perceber que nós estamos vivendo no meio de um milagre, não é verdade? Às vezes a familiaridade pode roubar a gratidão no nosso coração. No meio do caminho que você vai se lembrar. E por fim, a terceira e última lição. Quando você estiver no meio do caminho, conte a história. O que você vai dizer, o que você vai fazer, o que você vai lembrar e o que você vai dizer. Josué continua e diz assim, no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, elas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. O que você vai dizer? O que você vai falar? A verdade é que o diabo não quer que a gente fale, não é verdade? Ele não quer que a gente conte a nossa história. Ele não quer que a gente conte o nosso testemunho. A verdade é que as pedras estavam lá, mas eles deixaram de contar a história. Sabe, às vezes isso pode acontecer na nossa vida. A gente pode ter os monumentos de religiosidade, não é? A gente pode vir à casa do Senhor todos os domingos. E a gente pode tentar seguir a palavra de Deus, mas perder o relacionamento com Ele. Às vezes a gente tem as 12 pedras, mas a gente perdeu a intimidade. A gente deixou de contar a história. Porque as 12 pedras estão lá, o monumento está lá. Aparentemente tudo está bem, mas a gente parou de falar. O diabo quer que você pare de contar. Contar a sua história, contar o seu testemunho. E deixa eu te dizer, você tem uma história. Você tem um testemunho lindo de algo que Deus fez só na sua vida. É ímpar, é particular, é único, é seu, é meu. E não, eu não estou falando necessariamente daquele testemunho, quando eu tinha 4 anos. Não. Estou falando do seu testemunho de hoje. Do que Deus fez na sua vida essa semana. Porque às vezes a gente só quer algo muito grande para contar. Mas deixa eu te dizer, fale no meio sobre as pedras, mesmo que as pedras aparentemente sejam pequenas. Deus está nos convidando a contar o testemunho das pedras, não importa o tamanho delas. Qual é o teu testemunho que você pode falar hoje, sobre o que você está vivendo hoje? Porque, certamente, só o fato de você fazer assim, respirar já é um grande testemunho. Você tem vida.
Você está aqui na casa do Senhor. Você poderia estar em qualquer outro lugar. Mas que favor, que privilégio é estar na casa do Senhor. O que você vai dizer? Sabe, infelizmente, às vezes acontece conosco o que aconteceu com o povo. Eu fico imaginando que talvez as batalhas que vieram na frente fizeram eles lembrarem mais das batalhas, mais dos problemas, do que daquele que pode resolver problemas e batalhas. Eles lembravam e tinham uma memória muito maior dos problemas do que do solucionador dos problemas. Eles tinham uma memória muito maior da circunstância adversa do que do milagre que havia sido vivido. A nossa memória para o milagre tem que ser maior do que a memória para o problema, do que a aflição. Eu me pergunto se as batalhas não estão roubando a nossa memória das bênçãos, do favor de Deus. Sabe, não pare de contar a história. Não pare. Em toda e qualquer circunstância, conte a história. O que Deus está fazendo na sua vida hoje. Fale sobre isso. Conte a história. Conte no meio, sobre o meio do caminho, mesmo que o meio do caminho seja difícil, tem uma pedra no meio do caminho que você pode falar. Tem algo que Deus está pedindo para você compartilhar. Deus quer contar a história dele através da nossa história. Deus não ia esperar a gente só estar no começo ou no fim para nos usar. Ele quer nos usar em toda e qualquer circunstância. E eu me lembro que em um momento eu estava bem no meio do meu caminho. Assim, sabe daqueles dias que a gente está fragilizado? Cansado, normal. Todo mundo se cansa, gente. Eu também sou ser humano como qualquer outra pessoa. E eu me lembro que eu recebi uma mensagem muito especial de uma ovelha aqui da igreja, de Orlando. E na mensagem ela contava a história do sprint final da corrida. E eu confesso que eu não sabia muito bem sobre esse termo, porque eu nunca fui atleta, né, gente? Dá pra perceber pelo meu tamanho. Só que o sprint final da corrida é aquele momento em que no atletismo, na corrida, o atleta já tá assim, exausto, cansado. Ele já não tem mais força para correr como deveria. Só que ele passou do meio do caminho, já está mais perto da chegada. E ele precisa buscar força de onde ele não tem, energia de onde ele não tem, para dar uma arrancada final. E é aí que ele faz o sprint final da corrida. Ele busca energia lá de dentro, ele se esforça mais do que qualquer outro momento. E ele corre com toda a sua força para chegar no fim. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer te dar um novo ânimo para essa corrida chegar ao fim. Para você fazer o sprint final da corrida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Isaías, capítulo 40, versículo 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Talvez você diz, da onde eu vou tirar, Thalita? Da onde eu vou tirar essa força que eu preciso para continuar? Se hoje até para me levantar foi difícil, você vai tirar do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A Bíblia diz, bom é esperar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Você pode estar passando por uma dor, você pode estar passando por uma aflição. Alguém pode ter sido levantado para te machucar ainda mais. Aguarde a salvação do Senhor em silêncio. Não responda. Provérbios 18:10 diz, o justo tem aonde correr. O justo corre para o Senhor e nele encontra refúgio. Não importa se você está no meio da caminhada, se você está no começo ou se você está no fim, você tem um Deus que te supre de força, de ânimo, de paz, de alegria, de fé, de coragem, de ousadia para concluir a prova. Fique em pé no seu lugar. Eu creio que Deus está aqui para derramar uma porção nova, de força, de ânimo. Você não veio apenas ouvir uma palavra, você veio ser tocado pelo Espírito Santo. A unção de Deus aqui, há um toque liberado. Levante as suas mãos e diga, eu quero, Senhor. Toca-me, Jesus. Me dá força. Eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você.
Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. E não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais 2 indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.